a todos! Hoje, Nana vai contar para vocês uma história de amor cheia de emoção. Tudo começou quando Alex recebeu uma ligação dizendo que eu precisava ser internada por causa de uma doença inesperada, e como ele cuidou de mim com colheres de mingau quentinho. Será que meu coração, que antes estava fechado, vai se abrir para acolher o carinho sincero de Alex? Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para apoiar a Nana e me dar mais motivação para trazer muitos vídeos ainda mais especiais. Desejo a todos uma ótima experiência assistindo ao vídeo. Vamos começar a história de hoje. Em um instante, o mundo de Alex pareceu parar quando ele recebeu uma ligação do hospital, onde Nana, a mulher que fazia seu coração bater mais forte, lutava contra uma doença repentina. A chuva fina caía sobre as ruas estreitas da cidadezinha, e as luzes fracas dos postes se misturavam à angústia crescente no peito de Alex. Ele estava no escritório, mas os números e relatórios sobre a mesa perderam todo o sentido assim que o telefone vibrou. Uma voz urgente do outro lado da linha disse: "Senhor Alex, a senhorita Tuna está no hospital. Ela está com febre alta, o estado dela é preocupante. O senhor pode vir imediatamente?" O coração de Alex apertou. Ele não fez mais perguntas. Apenas agarrou as chaves do carro e saiu correndo do escritório. Nem a noite escura nem a chuva fria conseguiram pará-lo. Na mente dele, a imagem de Nana surgia com clareza. Uma mulher de olhar firme, porém ferido, uma mãe solteira que escondia suas dores para proteger a criança que carregava. "Nana, você precisa ficar bem", murmurou Alex, apertando o volante enquanto o carro avançava pela chuva intensa. O hospital da cidade surgiu sob as luzes brancas e gélidas. Alex empurrou a porta e entrou, a camisa encharcada colada ao corpo, mas ele não se importava. No balcão de atendimento, a jovem enfermeira chamada Mai levantou os olhos e o encarou com empatia. "O senhor é parente da senhorita Tuna?", perguntou com voz suave. Alex assentiu, tentando conter a ansiedade. "Ela está na sala de emergência, no segundo andar. Os médicos estão cuidando dela. Fique calmo, faremos tudo o que for possível." No corredor do hospital, o cheiro de desinfetante se misturava ao ar úmido. Alex sentou-se na sala de espera, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na porta da emergência. Ele se lembrava da primeira vez que viu Nana à beira do rio. O olhar dela era ao mesmo tempo firme e frágil, como uma chama tentando resistir à tempestade. Ele havia prometido estar ao lado dela, não por pena, mas porque acreditava que ela era especial, uma alma forte que também merecia ser cuidada. Agora, vendo-a lutando contra a doença, tudo o que ele queria era poder aliviar parte daquela dor.
A porta da sala se abriu. A doutora Lan, uma mulher de meia idade com os cabelos presos e um olhar caloroso, se aproximou. Você é o Alex? Perguntou com uma voz tranquila, mas cheia de preocupação. Alex se levantou de imediato e assentiu rapidamente. Tuna está com febre alta devido à exaustão e uma infecção leve. Ela está grávida, por isso tomamos todo o cuidado. Felizmente, chegou a tempo. Ela está fora de perigo, mas precisa de repouso absoluto. Alex respirou aliviado, mas o coração continuava pesado. Posso vê-la? Perguntou, com a voz tremendo. A doutora Lan sorriu suavemente. Claro. Mas ela está muito fraca, fale com calma. Neste momento, ela precisa mais do que nunca de apoio emocional. Ela colocou a mão sobre o ombro de Alex, como se quisesse transmitir força. Ela é uma mãe extraordinária. Em todos esses anos, vi poucas pacientes com tanta determinação. Ao entrar no quarto, Alex viu Nana deitada na cama, o rosto pálido, mas os olhos ainda brilhando com coragem. Ela tentou se sentar ao vê-lo, mas ele correu até ela e a ajudou a deitar novamente. Nana, descanse. Não se esforce, disse ele, com a voz suave e preocupada. Nana o olhou, com um leve constrangimento no olhar. O que você está fazendo aqui? Não queria incomodar, sussurrou, com a voz fraca. Alex sentou-se ao lado da cama e segurou levemente a mão dela. A mão de Nana estava gelada, mas ele sentiu uma energia vibrante dentro dela. Você nunca foi um incômodo. Estou aqui porque quero. Porque me importo com você e com o bebê, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. Você não está sozinha, Nana. Não vou deixá-la sozinha novamente. Nana virou o rosto, tentando esconder as lágrimas que escorriam. Ela estava acostumada a enfrentar tudo sozinha, a rejeitar ajuda por medo de ser ferida outra vez. Mas a sinceridade na voz de Alex, e o modo como ele a olhava, sem piedade, apenas com respeito e carinho, fizeram seu coração vacilar. Eu não sei como agradecer, sussurrou, com a voz embargada. A enfermeira Mai entrou no quarto com uma bandeja de medicamentos. Irmã Nana, você precisa tomar isso para baixar a febre, disse ela com voz gentil, como uma amiga próxima. Mai contou que, desde o momento em que Nana foi internada, toda a equipe médica se empenhou para estabilizá-la. Mesmo fraca, ela só pensava no bebê, compartilhou com Alex, com um olhar admirado. Ela é uma mãe incrível. A doutora Lan também voltou, trazendo um cobertor quente. Ela precisa se manter aquecida. Com esse tempo chuvoso, a doença pode piorar, disse ela, cobrindo Nana com cuidado.
Virou-se para Alex e sorriu. Ela tem sorte de ter você aqui. Às vezes, tudo o que uma mãe solteira precisa é de alguém que esteja ao seu lado de verdade para continuar lutando. Naquela noite, Alex permaneceu ao lado de Nana, contando histórias engraçadas de suas viagens, tentando fazê-la esquecer a dor. Aos poucos, ela relaxou, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Enfermeira May e Doutora Lan apareciam de tempos em tempos, trazendo água morna ou monitorando seu estado. Elas não eram apenas profissionais, mas como irmãs, oferecendo conforto e cuidado. Quando o dia amanheceu, Nana já estava melhor. Ela olhou para Alex, ainda ali, com a camisa ainda úmida da chuva da noite anterior. Obrigada, Alex, disse ela, pela primeira vez sem qualquer barreira na voz. Alex sorriu e apertou com mais firmeza a mão dela. Estarei sempre aqui, Nana. Não só hoje, mas sempre que você precisar. Sob as luzes frias do hospital, o calor humano aqueceu o coração de Nana, ensinando-a que, mesmo nos dias mais sombrios, o amor e a bondade verdadeira ainda existem, esperando para curar. No silêncio do quarto de hospital, onde a luz da manhã atravessava suavemente a janela, Alex trouxe consigo o calor da atenção, tocando pouco a pouco o coração resiliente, mas ferido, de Nana. A luz suave do amanhecer passava pelas cortinas, tingindo o quarto com um tom dourado acolhedor. Nana estava deitada na cama, os olhos ainda cansados, mas mais vivos do que na noite anterior. A febre havia diminuído, mas seu corpo ainda estava fraco, cada movimento lhe tirava o fôlego. Ao lado, Alex continuava sentado, sem tirar os olhos dela, como se temesse que, num piscar de olhos, ela desaparecesse outra vez na chuva da noite passada. A enfermeira May entrou, trazendo uma bandeja de instrumentos médicos e um sorriso radiante. Irmã Nana, hoje você parece bem melhor, disse ela com alegria. Mas precisa comer algo para recuperar as forças. A doutora Lan pediu que você se alimente bem, especialmente por causa do bebê. Ela olhou para Alex e piscou com um ar brincalhão. Senhor Alex, cuide bem da alimentação dela, hein? Estamos contando com você. Alex assentiu com um leve sorriso. Obrigado, May. Vou fazer o meu melhor. Quando May saiu do quarto, ele se virou para Nana e percebeu que ela olhava para fora da janela, com um olhar distante. Nana, como você está se sentindo? Perguntou ele com uma voz calma e cheia de ternura. Nana voltou o olhar para ele e tentou sorrir. Um pouco melhor, mas você não precisa ficar aqui o tempo todo. Deve estar ocupado, não é? Ela ainda mantinha o hábito de afastar os outros, como uma forma de se proteger.
Mas Alex apenas balançou a cabeça, levantou-se e pegou o casaco pendurado na cadeira. Não vou a lugar nenhum. Hoje, minha única prioridade é cuidar de você e do bebê. Ele saiu do quarto por alguns minutos, deixando Nana surpresa. Parte dela pensou que ele poderia ter ido embora, como tantos outros antes. Mas em menos de 10 minutos, Alex voltou, nas mãos, uma lancheira térmica de onde ainda saía vapor. Pedi a Mai para me mostrar a cozinha do hospital, explicou, colocando a lancheira sobre a mesa. Preparei um pouco de canja de galinha. Você precisa comer para se recuperar. Nana o olhou, incrédula. Um homem como Alex, bem-sucedido, com o mundo inteiro esperando por ele lá fora, estava ali, cozinhando para ela numa cozinha de hospital? Ela balançou a cabeça, com a voz embargada. Você não precisava fazer isso. Eu dou conta sozinha. Mas Alex apenas sorriu e abriu a lancheira. Um aroma quente e acolhedor de canja de galinha se espalhou pelo quarto. Ele encheu uma colher, soprou suavemente para esfriar e a estendeu diante dela. Nana, você não precisa fazer tudo sozinha, disse ele com doçura, mas com firmeza. Deixe-me cuidar de você, mesmo que seja apenas com uma tigela de canja. Você merece ser amada, sabia? As palavras dele foram como uma brisa morna, atravessando lentamente as rachaduras do coração de Nana. Ela olhou nos olhos dele, e só viu sinceridade, sem traço algum de pena. Nana hesitou, depois abriu os lábios para receber a primeira colher. O sabor era quente, reconfortante, carregado do cuidado dele. Ela mastigou devagar, sentindo o arroz se desfazer na boca, e, de repente, uma lágrima escorreu por seu rosto. Por que você é tão bom para mim? Perguntou ela, com a voz trêmula. Eu não tenho nada para te oferecer em troca. Alex pousou a colher e segurou delicadamente a mão dela. Sua mão era quente, contrastando com o frio do quarto. Nana, não quero nada em troca. Faço isso porque quero estar com você. Porque acredito que você é alguém especial. Você tem lutado sozinha por tempo demais. Agora, deixe-me lutar ao seu lado, pode ser? A enfermeira Mai voltou com um copo de água morna. Ao ver Alex alimentando Nana, sorriu. Irmã Nana, você tem muita sorte de ter o Sr. Alex ao seu lado. Neste hospital, vemos muitos pacientes, mas raramente alguém é cuidado com tanto coração assim. Ela colocou o copo na mesinha e comentou sobre outra paciente, também uma mãe solteira, que não tinha ninguém com ela. Ela sempre dizia que, com uma única pessoa verdadeira por perto, a vida já seria diferente. Irmã Nana, não rejeite o carinho do Sr. Alex, tá bom?
A doutora Lan também passou para verificar os sinais vitais de Nana. Olhou para Alex e assentiu, satisfeita. Você é atencioso, Alex. Tuna precisa de pessoas como você, não só para cuidar do corpo, mas também para aquecer a alma dela. Virando-se para Nana, falou com ternura. Menina, sei que você é forte. Mas ser forte não significa estar sozinha. Deixe que quem te ama possa caminhar ao seu lado. Nana ouviu em silêncio. Seu coração parecia amolecer. Ela olhou para Alex, ainda ali, paciente, oferecendo colher por colher. Seus olhos não a deixavam, e em cada colher havia cuidado, persistência, e uma promessa silenciosa de que ele jamais a abandonaria. Ela se lembrou dos dias em que vagava sem rumo, acreditando que só podia contar consigo mesma. Mas agora, naquele quarto, sentia um calor há muito esquecido. Alex, disse Nana, a voz baixa, mas firme, obrigada. Não só pela canja, mas por não me abandonar. Alex sorriu, um sorriso sereno, como a luz do sol entrando pela janela. Nunca vou te abandonar, Nana. Nunca. Durante todo o dia, Alex permaneceu ao lado dela. Não apenas alimentando-a, mas também contando histórias engraçadas de suas viagens, e sobre como aprendeu a cozinhar desajeitadamente com a mãe. Nana ria cada vez mais. Seu rosto começava a brilhar, como se a doença estivesse recuando diante da ternura dele. Enfermeira Mai e doutora Lan passavam de tempos em tempos, com palavras de incentivo, como amigas de uma grande família. Quando o pôr do sol pintou o céu de laranja, a luz quente invadiu o quarto. Nana olhou para Alex, e pela primeira vez, seu coração não pesava mais. Ela não prometeu nada, mas sabia, lá no fundo, que havia começado a abrir a porta do seu coração, ainda que só uma fresta, para deixar entrar a sinceridade dele. O aroma da canja não apenas alimentou seu corpo, reacendeu em Nana a fé de que, mesmo nos dias mais escuros, ainda existem pessoas dispostas a estender a mão, trazendo amor e esperança para curar as feridas mais profundas. O episódio de hoje realmente tocou profundamente o coração da Nana e me deixou muito feliz. O amor de Alex não está apenas nas palavras, mas nas ações, desde atravessar a chuva para ir ao hospital até as colheradas de mingau quente que ele me deu com tanto cuidado. Alex é como uma luz enviada para aquecer meu coração, um coração que já acreditava que só poderia contar consigo mesmo. Os médicos, a enfermeira Mai e a doutora Lan também mostraram uma bondade que me fez sentir o verdadeiro calor humano. E vocês, o que acham do amor e do cuidado do Alex? Será que terei coragem suficiente para abrir meu coração para ele?
Comentem aqui embaixo compartilhando suas opiniões. A história de hoje nos lembra que, mesmo nos dias mais escuros, a bondade e o amor verdadeiro podem curar qualquer ferida. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal da Nana para acompanhar os próximos episódios e me apoiar a trazer ainda mais histórias significativas.